E aí galerinha, beleza? Camarano mais uma vez, e esse não é um react. Como o próprio título do vídeo já está falando, esse é um vídeo para comentar sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa América, tá? Tem certos pontos nessa lista que eu gostei, tem certos pontos nessa lista que eu odiei. Também eu quero falar sobre alguns nomes que foram cotados e comentados bastante pela galera sobre quem devia ser, quem devia ir, que não foi, quem foi que não devia ir. Então, cara, eu vou aqui dar a minha opinião sobre a convocação. Você tem todo o direito do mundo de concordar, de discordar. Eu não quero brigas. Eu acho até meio desnecessário, nego, querer me xingar porque tem uma opinião diferente da minha. Eu não consigo entender isso, mas sem mais enrolas, vamos começar aqui. Só pra avisar, tá? Eu já li toda a lista, eu já li a lista inteira. Algumas vezes já pensei em algumas opções do que é que eu faria, do que eu substituiria, porque eu quero deixar esse vídeo do mais simplificado, mais fluido possível, até porque tem muita coisa que eu quero falar, tá bom? Começando pelo gol, a gente tem Alisson, a gente tem Ederson e a gente tem Cássio. Vamos lá. Por mais que eu seja alguém que é contra o Cássio continuar como titular do Corinthians, pelo simples fato de eu não ter mais a confiança que eu tinha nele até a temporada de 2016, de 2016 pra cá eu não consigo mais sentir confiança nele, eu não contestaria pra caralho essa convocação, sabe? Justamente por saber que o Cássio é um goleiro com boa responsabilidade. Ele se encarrega o time do Corinthians em algumas partidas. O que não me agrada no Cássio é essa instabilidade dele, tá? Tem partida que ele tá bem demais, tem partida que ele tá mal demais. Que ele franga, que ele falha. E essa instabilidade que ele tem dentro do campo pelo Corinthians que me deixa um pouco puto. E eu sei que é impossível que isso aconteça, mas eu queria muito voltar a titular, mas Vamos continuar, vamos lá pro Alisson, vamos lá pro Ederson. Tem uma discussão muito grande que eu já vi no Twitter principalmente, com relação a quem é o melhor goleiro, Ederson ou Alisson, Alisson ou Ederson. Mano, os dois goleiros são sensacionais, tá? Só que honestamente, eu acho que dos dois, quem tem o maior poder de decisão, de salvar num aperto, é o Alisson. Essa temporada dos dois foi maravilhosa, tá? Não tô querendo dizer que um é muito melhor do que o outro. Não, os dois são muito bons goleiros. Não é à toa que na própria Inglaterra tinha gente pensando na possibilidade de eleger até o Ederson como goleiro da temporada, sabe? Mas como característica de decisão, eu acho o Alisson é um pouco mais encorpado, um pouco mais maduro, um pouco mais seguro no gol. Eu ainda acho o Ederson um pouco afobado aqui e ali. Então, se eu fosse escolher dentre esses três goleiros, com certeza seria o Alisson para ser titular, ok? Aí, só queria comentar umas coisinhas aqui, ó. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, sobre aquele jogo de Brasil e Bélgica, mas eu quero repetir de novo. O gol contra do Fernandinho, poucos goleiros teriam reflexo para salvar aquela bola. E o gol do De Bruyne era quase impossível de ser parado, tá? Eu revi aquele gol pelo menos umas 50 vezes na minha vida, por vários ângulos diferentes. Aquela bola foi muito perfeita. O De Bruyne tem um dos chutes mais fatais do mundo, principalmente de fora da área. Aí você fica falando, mas o Marcelo Groi pegava, mas o Vitor pegava, mas o Fábio pegava, mas o Cássio pegava. Mano, aquela bola era muito difícil. Muito. Ok? E honestamente, eu acho o Alisson top 5 goleiro do mundo atualmente. Duvidar top 3, porque pensando aqui agora, lembrando de todos os goleiros de grandes times no mundo todo, eu só consigo ver o Oblak e o Ter Stegen claramente acima do Alisson, sabe? Com relação agora, vamos direto para as laterais. A gente tem Alexandre da Juventus, a gente tem Felipe Luiz do Atlético de Madrid, a gente tem Daniel Alves e a gente tem Fagner.
Daniel Alves é um nome incontestável. Desde que ele voltou de lesão, tá jogando muita bola pelo PSG. Merece completamente a convocação e vai dar um belo reforço pra gente. Particularmente, vocês também sabem que eu não sou muito fã do Fagner, mas pelo menos nos últimos jogos do Corinthians que eu pude acompanhar, ele tá muito mais estável. Espero que ele continue com essa estabilidade lá pela seleção. Provavelmente ele não vai jogar, tomara que não, tomara que o Daniel Alves esteja em condições perfeitas. Mas euzinho, Moreno de Souza Vanderlei, eu chamaria o Danilo, tá bom? Ou então mesmo até usaria o Éder Militão, que foi convocado para zaga, como uma segunda opção para lateral direita. Ou então até mesmo o Marquinhos, que já jogou dessa função também lá pelo PSG. Agora com relação à lateral esquerda, Alexandre da Juventus, que vem de uma fase não muito constante ultimamente, joga bem, ou mal joga, e quando joga não é constante. E o Felipe Luiz, que tem um estilo de jogo que não me agrada muito, e eu acho que é prejudicial para o ataque do Brasil, até porque a gente sabe do histórico que a gente tem no país de sempre ter um ataque pelo lado esquerdo muito forte. Eu acho que o Felipe Luiz, ele já foi muito melhor na parte ofensiva, hoje não é lá essas coisas. Então, com relação ao Marcelo, estou tranquilamente confortável com ele não estar sendo convocado. Eu já falei algumas vezes aqui que não está me agradando nem um pouco a parte defensiva do Marcelo, nem um pouquinho. Ele precisa muito reaprender a jogar de lateral, ou então se adaptar para uma outra função no Real Madrid, aprender a jogar de meio campo, até mesmo de ponta pela esquerda, que eu acho que seria uma bela opção para ele. A gente tem um histórico gigantesco de vários laterais esquerdos na história do Brasil, que quando chegaram a uma certa idade, passaram para o meio campo e destruíram ainda por muito tempo. Então eu acho que o Marcelo tem uma capacidade técnica ofensiva incrível para ser um destaque no meio campo e no ataque. Agora, para ser lateral, eu não acho mais que ele é lateral nível seleção, ok? Então, com relação a isso aí, Felipe Luiz e Alexandro, eu não chamaria o Felipe Luiz, eu tentaria chamar o Alex Telles, tá? Por mais que eu não esteja acompanhando tanto o Campeonato Português, faz muito tempo que eu não vejo um jogo inteiro do Campeonato Português, eu dei uma olhada nos jogos do Porto durante a Champions League. E, cara, ele tem um bom potencial de grande crescimento. Eu acho que a gente já pode começar a pensar na renovação. A lateral esquerda nossa tá muito boa para a renovação com o Alexandro e com o Alex Telles, cara. Quando o Marcelo e quando o Felipe Luiz pararem, a gente já tem belos nomes para a posição. Com relação à zaga, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Miranda, eu não vejo contestação nenhuma aí, tá? Talvez o Miranda não ser convocado e chamar o Jeromel, talvez, mas o Jeromel também não tá lá essas coisas esse ano, né? Então essas 4 posições da zaga aí, pra mim eu tô completamente ok, não tenho nenhum tipo de contestação, pra mim são os 4 melhores nomes. Meio campo, a gente tem Alan, a gente tem Felipe Coutinho, Arthur, Casemiro, Fernandinho e Paquetá. Eu tô imaginando esse meio campo titular com Casemiro, obviamente impossível sair da titularidade, aí Fernandinho ou Alan e Coutinho, né? O Fernandinho ou Alan pelo lado direito e o Coutinho pelo lado esquerdo, dando ajuda ali pro nosso ponteiro. Mas eu honestamente tenho algumas não é algumas dúvidas, 2 para ser mais exato, tá bom? Fernandinho, primeiramente, por mais que ele seja um homem de confiança pra caralho do Guardiola e do Tite, ele não tem um histórico muito bom pela seleção brasileira. A gente sabe o desastre que foi em 2014, que ele teve um pouco de culpa no cartório. A gente sabe 2018 ele também teve culpa no cartório com relação ao primeiro tempo contra a Bélgica, que eu repito aqui mais uma vez, o nosso segundo tempo foi maravilhoso, o resultado mais justo naquela partida era ser um 2-2, a gente ir para prorrogação, tá? O nosso segundo tempo foi muito bom contra a Bélgica, não se esqueçam disso.
E o nosso primeiro tempo foi um desastre, principalmente por causa da falta de concentração e do abalo mental que o Fernandinho teve. E aí prejudicou todo o balanceamento do meio campo. Isso a gente não pode negar. Por mais que ele jogue muito bem, por mais que eu goste dele jogando pelo Manchester City, pra combinar ainda a idade dele, reforça a situação de que talvez eu não o chamaria. Tá bom? Eu traria talvez o Fabinho pro lugar dele. E com relação ao Coutinho, primeiro, a temporada dele não foi nem um pouquinho boa pelo Barcelona. Ele teve lampejos de genialidade, lampejos do Coutinho que a gente conhece, mas ele fez muito menos do que a obrigação dele. E eu, por opção tática, eu não chamaria. Tá? Pensando melhor aqui, eu até deixaria o Fernandinho na convocação pelo fato de ter experiência, de poder ajudar lá o Arthur e o Paquetá, né, que são dois jovens que estão chegando. E aí eu tiraria o Coutinho para trazer o Fabinho, tá? Porque eu tenho uma coisa que me incomoda muito nessas convocações do Tite, é que ele tá chamando 5 homens pro meio campo e 7 atacantes, tá? Na convocação tá colocando aqui o Felipe Coutinho como meio campista, só que eu não acho que ele executa essa função tão bem ali pela seleção brasileira. Por mais que eu acabei de dizer que ele vai ser o titular, porque é a lógica, é o Tite, a gente sabe como o Tite trabalha, eu não acho que dá muito certo ele ali. Então talvez eu tiraria o Felipe Coutinho, traria o Fabinho e deixaria o Fernandinho mesmo para ser banco, sabe? Só para poder dar aquela dose de experiência e se precisasse ali pro segundo tempo alguém machucar e entrar no lugar. Agora com relação ao ataque, David Neres, Everton do Grêmio, Firmino, Jesus, Neymar e Richarlison. Eu só tenho uma contestação aqui, que é o Gabriel Jesus. E sobre o Neymar, eu só vou repetir um pouquinho sobre o que eu acho com relação a essa convocação, a essa Copa América e o Neymar, tá bom? Pra mim, eu não chamaria o Gabriel Jesus e eu traria o Vinícius. Vinícius Júnior, por mais que ele não tenha sido convocado nunca pela seleção, a gente precisa de uma renovação, tá? Tá certo, mas o Gabriel Jesus é novo também, sim. Mas, meu brother, eu não... Por mais que o Jesus tenha feito uma bela temporada, e a gente sabe que ele só não é titular do City por causa do Agüero, que é um deus pra torcida do Manchester City, eu não o convocaria porque eu acho que Roberto Firmino e o Richarlison tiveram uma temporada muito melhor do que ele. Por mais que pela convocação aqui, o Tite tá querendo usar o Richarlison de ponta direita, eu não acho que seria o melhor uso do Rich, sabe? Para mim, as duas opções para a esquerda teriam que ser Neymar e Vinícius, pro meio Firmino e Richarlison, para a direita David Neres e o Everton do Grêmio. Por mais que a gente saiba também que o Everton jogue mais pela esquerda, a gente sabe da capacidade dele de flanquear pelos dois lados. Eu acho que seria uma bela opção. Eu não vou contestar essa convocação do Everton, não, eu gosto muito dele. Vocês me ajudaram, vocês me ensinaram a gostar do Everton e parar de contestar ele. Enfim, pessoas, esse é o Moreno do quarto, o Moreno da edição, tá? Que simplesmente esqueceu de falar do Lucas. Desculpa, eu tava tão concentrado em falar em tanto jogador, em falar de disposição tática, os caralho a 4, e eu simplesmente esqueci de falar do Lucas. Eu, justamente no momento ali, era pra eu ter dito, só que eu não contestaria essa convocação do Everton. E se fosse pra tirar ele e chamar alguém, eu chamaria o Lucas, justamente por causa da temporada grandiosa que ele teve pelo Tottenham, tá? Desde o início da temporada ele veio jogando bem, ele veio se destacando bem. Então, na minha opinião, eu tiraria ou ele, ou tiraria ou o Everton da convocação, ou tiraria o Coutinho, tá? Porque, já como vocês viram no início do vídeo aí que eu já falei, eu acho muito errado o Tite ter 5 meio-campos e 7 atacantes. Mesmo eu tô considerando o Coutinho como um atacante, mesmo que ele jogue como
meio campista central pela seleção, tá? Só queria lembrar vocês disso aqui, porque se eu não fizesse nenhum adendo, nenhum comentário sobre o Lucas, ia ter milhões de pessoas nesses comentários me xingando pra falar sobre o Lucas, até porque o Lucas joga no meu time. Pra quem não sabe, eu torço pro Tottenham. Mas então, é isso que eu estou querendo falar aqui. Se fosse pra tirar alguém pra chamar o Lucas, eu tiraria ou o Coutinho ou o Everton. Mas eu, com mais certeza, tiraria o Coutinho do que tiraria o Everton, sabe? Eu prefiro o Everton do que o Coutinho, por incrível que pareça, pra essa convocação na fase atual dos dois jogadores. Fechou? Agora fiquem aí com o resto do vídeo lá do escritório de novo. Tchau, tchau. Agora com relação ao Neymar, mano. A gente tem toda essa história aí da punição do Neymar, que pra mim ainda foi pouca, tá? 3 jogos de suspensão por causa de um soco na cara de um torcedor pra mim é muito pouco. Pra mim ele devia ter pego pelo menos 10 jogos. Não importa o que o torcedor tenha feito. Não importa se o torcedor xingou ele, não importa se ele xingou algum companheiro de time do Neymar. Fazer isso com um torcedor de futebol que tá lá no estádio, ainda mais por causa do seu status, ainda mais por causa do teu nome, do que você é e do que você ganha por mês pra jogar bola, 3 jogos é muito pouco de suspensão. Eu já imaginava que o Tite convocaria o Neymar, porque porra, é Copa América no Brasil. O Tite sabe que a pressão pra cima dele tá ficando alta e que se ele não ganhar essa Copa América, talvez a pressão para que tirem ele e coloquem outra pessoa no lugar como técnico da seleção pode aumentar cada vez mais, como já tava tendo um movimento hoje de hashtag fora Tite no Twitter que tava tendo os Trending Topics. Sim, eu tô gravando esse vídeo na sexta. Eu acho, por favor, Tite, não deixa o Neymar de capitão. Deixa ele a Copa América inteira sem essa faixa no braço. Pelo menos isso. E pelo menos eu acho que o primeiro jogo ele devia ficar no banco. Não importa contra quem o Brasil vai jogar. Só coloca ele no segundo tempo se for realmente caso de extrema necessidade. Eu acho que o Neymar precisa de um tratamento psicológico urgente, tá? Ele precisa rever algumas pessoas da equipe que trabalham com ele. Porque, cara, ele já tá com o quê? 26, 27 anos? Tá na hora de crescer, meu brother. Tá na hora. Eu sou 2 anos mais novo que você, meu lindo. Não 2 anos, pra ser mais preciso, 1 ano e meio. 1 ano e 7 meses. E... velho, tá na hora de amadurecer, meu brother. Tá, por favor. Você não pode ser simplesmente ser notícia só pelo que você faz fora de campo, não, meu lindo. Meu maravilhoso, meu sedoso. Tá? Eu já falei aqui também pra vocês que enquanto o Neymar não for titular da seleção brasileira, pelo menos por enquanto, eu não vou torcer pela seleção. Vou continuar com essa ideia. Só que eu vou torcer pelo sucesso dos jogadores que eu amo, sabe? Eu sei que é meio complicado explicar isso aqui pra vocês, tipo, eu vou torcer contra a seleção brasileira, mas vou torcer pelos jogadores que eu gosto. Sim, é possível. Eu só quero que o Alisson jogue bem, eu só quero que o Éder Militão jogue bem, eu só quero que o Arthur jogue bem, eu só quero que o David Neres jogue bem, eu só quero que o Richarlison e o Firmino joguem bem. É só isso que eu quero. E que eles se destaquem. Se o Brasil ganhar... eu tô pouco me fudendo se o Brasil ganhar a Copa América ou se perder. Eu só quero que eles tenham um belo desempenho, tá? Pra mim... agora, sobre o time titular. Eu já meio que fiz um resumo um pouquinho mais atrás, né? Do que eu acho que vai ser o time titular. Não o que eu quero que seja titular. O que eu acho que vai ser titular é o seguinte. Alisson no gol. Daniel Alves na lateral direita, Thiago Silva e Marquinhos na zaga, lateral esquerda vai ser do Felipe Luiz, pelo menos de início. O trio de volantes vai ser o trio de meias, né? Casemiro pelo centro, pra mim vai ser o Fernandinho e o Felipe Coutinho ali fazendo essa função de meio campo central. Neymar na esquerda, Firmino no meio e na direita o David Neres. Ou o Richarlison. A única dúvida que eu tenho é com relação a essa lateral direita, que vai ser ou o David Neres ou o Richarlison que irão começar como titulares.
Agora, como eu escalaria o Brasil para o primeiro jogo? Alisson, Daniel Alves, o Thiago Silva, Miranda e Felipe Luiz. Mesmo eu preferindo o jeito de jogar do Alexandro, eu confio mais no Felipe Luiz, tá? Porque o Alexandro ainda ele tá muito instável, então a minha zaga seria a mesma que o Tite provavelmente vai botar para jogo. No meio campo, eu colocaria o... Ai, meu Deus. Jesus, mano. Deu branco no nome dos jogadores, velho. Eu colocaria Casemiro, Arthur e Alan. Casemiro, Arthur e Alan, tá? Sem especificação se é direita ou esquerda pro Alan e pro Arthur. Na ponta esquerda, eu colocaria o... Meu Deus do céu. Meu Deus, tá me dando branco, velho, no nome dos jogadores, que merda. Colocaria o David Neres na ponta esquerda. Colocaria o Firmino de centroavante e o Richarlison na direita. Isso pra mim é o primeiro jogo, tá? Porque pra mim, se eu fosse o técnico da seleção, primeiramente, eu não teria nem convocado o Neymar. Agora, obviamente, se eu pegar esse time, eu deixaria o Neymar pelo menos um jogo no banco sem entrar. Essa é a minha opinião, isso aqui que eu tô falando é o que eu acho com relação a esse time da Copa América. Você tem todo o direito do mundo de discordar de mim, meu brother. Paz, tá? Só pra deixar bem muito claro aqui, eu não quero incitar treta nem nada não. Espero que vocês tenham gostado, obrigado pela companhia mais uma vez e eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau. Fui!